Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao sábado da 21ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra Santa Mônica. Ela tinha 3 filhos e passou a interceder de forma especial por um dos filhos, chamado Agostinho, dotado de muita inteligência, inquietude na busca da verdade. E ela intercedia por Santo Agostinho com amor e ardor durante 33 anos. E já perto de morrer, ela disse: uma única coisa me faz desejar viver, um pouco mais ainda, que era ver você, Agostinho, cristã, antes de morrer. Maravilha, né? Eu sou o diácono Marinaldo Soares Barbosa, sou aqui da Arquidiocese da Paraíba, da cidade de João Pessoa. Gratidão por estar comigo rezando essa liturgia. Eu desejo que a graça santíssima de Deus, assim como habitou a Maria, esteja contigo também. Escute a palavra, encontre uma conversão naquilo que você ruminou. Você não está sozinho. Dentro de você tem uma centelha de Deus. Deseje caminhar com esse Deus. Sempre que for ler a palavra, siga o que Santo Inácio de Loyola orienta. Peça a Deus uma graça. Peçamos. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Rezaremos hoje na carta de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26 a 31. Irmão, vós considerai-vos vós mesmos como foste chamado por Deus. Pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante. E graças a Ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e liberdade, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo Responsorial 32, 33. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus, o Senhor olha e observa. Ele se inclina para olhar todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo de 14 a 30. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro terceiro 1 talento. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com o empregado. Os empregados que haviam recebido 5, o empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais.
vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais do que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem, participa da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantas e ceifa onde não semeia. Por isso só fiquei com medo e escondi o talento no chão. Aqui tem o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho de onde não plantei e que ceifo de onde não semeei? Então, devia ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Nós estamos hoje na primeira carta de Coríntios, no capítulo 1. Já estamos no versículo 26. Paulo, hoje, ele ensina a mim e a você como lidar com as divisões na igreja. Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios. Paulo estava numa igreja dividida, lá em Coríntio. Ele fala que a igreja estava com vários partidos. E são 2 pontos que nós temos que vigiar, nós que vivemos na igreja, que Paulo faz alerta. A presunção do homem e o esquecimento da sua vocação. A vocação do homem é o serviço. Aqui Paulo nos aponta algumas realidades que a gente pode atualizar no nosso dia a dia. Paulo está olhando para a grande maioria dos membros da igreja. Diz assim: não foram chamados para estar na frente os sábios e os poderosos. Não. No geral, a maioria da igreja é composta por pessoas simples. Veja os discípulos, apóstolos. Vocês não vão receber aplauso, todo mundo sabe. Vocês não vão receber título de doutor, nem de excelentíssimo. Não colocarão para vocês um tapete vermelho para vocês pisarem. Olhe só, tão somente para a vocação de vocês. Os valores do reino são diferentes dos valores humanos. Sabe por quê? Tudo é vaidade, tudo é passageiro. Permaneça sempre na humildade e no serviço. O salmo de hoje diz para mim e para você, o salmo 32. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz aquele que Deus escolhe para estar ajudando ele no seu arado. Aqui está, na liturgia de hoje, a doutrina da graça, do mérito. Jesus conta uma parábola hoje, lá em Mateus 25, e vai dizer a seus discípulos, uma semana antes dele ir para chegar em Jerusalém para ser crucificado. Deus, ele quer nos livrar, uma palavra muito forte que a gente vê no nosso dia a dia, chamada egoísmo. Ele perdoa os nossos pecados, ele é misericordioso. Então ele coloca no meu coração e no seu coração a semente do amor, a semente da caridade. Ele quer que essa semente plantada em nós frutifique.
O talento não é seu. Deus deu a graça de você administrar esse amor que é dele. Esse sermão que nós hoje escutamos é o sermão escatológico de Jesus. O patrão, quem é ele, Diácono? O patrão é Jesus. Ele subiu ao céu e deixou os seus apóstolos, discípulos, aqui na terra. E a cada um ele derramou os seus dons. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro deu 1 talento. Um talento, sabe quanto vale um talento? Vale 30 quilos de ouro. Na moeda da época valia 6.000 denários romanos, imagina só. Ou 6.000 dracmas gregas. Um talento é o valor que todo trabalhador gostaria de ganhar, um só, mas trabalharia a vida toda e não ganharia. Tem gente que faz algo, mas tem gente que não faz nada. E todos nós temos o quê? O talento de ouro, aonde, diabo? Nas nossas mãos. O servo mau, ele não tinha nem intimidade com Deus, ele nem falava com Deus. E quantas pessoas nós conhecemos que não têm intimidade com Deus, que não desejam se caminhar com Ele? Olha só, ele enxergava a Deus como se fosse um tirano, alguém que colhe onde não planta. Está vendo que ele não conhecia Deus? O amor de Deus ele não conhecia. Nós temos muitos servos inúteis, muitos servos. No final dos tempos vai ter muito choro e ranger de dente, mas não adianta mais. Então, fiquemos vigiando nossa espera ao encontro do Pai, que é uma expectativa certa. Jesus ele ressuscitou, deixou para nós sua missão conforme a nossa capacidade. Poxa, diácono, e o que é que nós vamos receber com isso? O Espírito Santo de Deus. O que mais? A palavra de Deus. O que mais? O amor de Deus, a fidelidade do servir. Nós precisamos espalhar o amor, o perfume de Deus na nossa vida e na vida do nosso próximo. Deus sabe o que podemos suportar. Então, não tenha medo. Espalhe, fale de Deus para seus amigos, para suas amigas, no seu trabalho, onde você estiver. Jesus vai voltar, Pai, e nós iremos prestar conta também com Ele. Todos nós iremos prestar conta diante de Deus. Vamos devolver a Deus o que nós lucramos neste mundo. E os talentos que nós temos é os nossos dons, os nossos carismas, as nossas virtudes. Deus nos deu o dom da vida para participarmos da alegria de Deus na terra, mas também no céu. Então ele diz, quando a gente não tem intimidade com Deus, acha que Deus é severo. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente consegue sentir o amor valioso desse Deus que nos ama. Então, até que um dia nós tenhamos a graça de devolver tudo a Deus, confiemos nesse Deus. As nossas conquistas, os nossos lucros, as nossas vitórias, tudo só é possível se estiver nos braços de Deus. Multipliquemos o que temos de fé para o nosso irmão, o que temos de talento para o nosso irmão, o que temos de virtude, o que temos de dinheiro para fazer os outros crescerem e a nós também. Até que um dia nós tenhamos a graça de devolver tudo que recebemos nas mãos de Deus. Então rezemos hoje com Santa Mônica e nessa quaresma de São Miguel Arcanjo, peçamos a Ele esse discernimento de abrir a nossa mente para colocarmos em prática os nossos talentos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe das milícias celestes, pelas virtudes divinas, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo,
para perder as almas. Amém. Que Deus sobre você, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.